E hoje o que me preocupa é que muitas empresas estão falindo e estão entregando o serviço para a prefeitura. E a gente administrar o transporte público seria péssimo. Uma cidade desse tamanho não vai funcionar. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Incomum Podcast, edição especial. E hoje uma edição mais que especial, nós estamos com uma das figuras mais importantes da nossa cidade. Estamos na casa dele, que estamos na Sala da Justiça, no gabinete do prefeito Adriano Silva. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Ótimo. Viemos aqui acordar o pessoal tá tudo ainda começando o dia, nós já estamos aqui já na lida para gravar, bater um papo, fazer algumas perguntas, Adriano, que a gente não teve oportunidade de fazer o dia que você foi lá. A gente conversou sobre muitas coisas, era outro momento, nós estávamos de máscara. É verdade. A correria da pandemia ainda, e agora a gente está vivendo um outro momento mais tranquilo. E hoje eu quero começar, que eu sei que você é difícil sair do modo prefeito, acho que só quando dorme que é o Adriano Silva, quando acorda já é o prefeito de novo. Queria começar fazendo umas perguntas para você relacionadas ao prefeito e à cidade de Joinville, tá? E esse quadro chama 3 Coisas. Aí você pode discorrer ou só ser pontual, tá? Queria que você me falasse os 3 maiores desafios como prefeito de Joinville. Os 3 maiores desafios, sem dúvida nenhuma, burocracia. Burocracia no dia a dia é infernal, eu diria. Tudo não pode, tudo não dá, tudo demora, né? Então a gente poderia estar entregando muito mais rápido se o Brasil não fosse campeão em burocracia. E isso a gente tenta combater todos os dias, mas é complicado, porque muitas vezes não depende de uma lei municipal, é uma lei estadual, uma lei federal, que acaba impedindo ou deixando todo o processo muito demorado. Então eu diria que isso é uma das coisas que mais me tira a minha paciência, aqui dentro. E olha que eu sou bastante paciente. Não, mas isso tira de todo mundo, burocracia... E é demais, assim, o poder público é muito maior. Eu já trabalhava numa indústria farmacêutica que ela convive com a burocracia, porque tem muitas regras da Anvisa, mas aqui consegue ser muito mais. Meu Deus do céu. É impressionante. Outro ponto que é um desafio é o transporte público de Joinville. Para mim é um dos pontos mais difíceis que nós temos, porque nós temos que achar um modelo que traga um serviço adequado para a população. Esse modelo não existe ainda no Brasil, então assim é um problema que todos os municípios hoje vêm sofrendo, com o transporte. O transporte vem sofrendo também, porque existe uma baixa natural de passageiros. Sim. Uber, acesso a crédito, muitas pessoas hoje têm o seu próprio carro, a sua moto, bicicleta, né? Então é claro que isso vai diminuindo o passageiro do transporte e isso faz com que a operação fique mais cara, né? Então nesse momento, por exemplo, a prefeitura ela é obrigada o tempo todo a fazer o equilíbrio econômico, né? E isso por mandados judiciais, né? Que a gente tem que fazer. Então esse equilíbrio ele acaba ficando muito caro. E nós fizemos uma conta de que se nós não tivéssemos as gratuidades dos idosos, assim por diante, essas gratuidades hoje elas nos custam um valor que o município paga todo mês. Só que quem fez essa gratuidade não foi uma lei municipal, ela está na Constituição, é uma lei federal. E é isso que a gente está cobrando. Como é que uma lei federal joga um custo para o município e o município que tem que arcar com essa conta? Então nós, prefeitos do Brasil, entramos com uma ação no Congresso Nacional
para que toda a lei que seja feita pelo Congresso Nacional seja paga então pelo governo federal. E não é justo fazer uma lei lá e o município tem que pagar. Né? Então essa briga está acontecendo. O subsídio nosso já sobe, né? A gente já está fazendo. E aí, só deixar bem claros os números, assim, se a gente receber esse dinheiro da gratuidade do idoso, são 17 milhões de reais aproximadamente por ano que a gente recebe do governo federal. Isso traz o equilíbrio financeiro. Né? Então, aí o sistema está se pagando. Aí a gente tem que só pegar e ver que linhas melhorar, e de repente, né, fazer com que as empresas ponham aplicativos, carros menores, não ônibus, vans para chamar as pessoas, enfim. E isso é um processo que tem que participar através de uma licitação. E aí você imagina a dificuldade de montar um processo licitatório, porque a licitação ela vale daí por 10 anos, podendo ser prorrogada por 30 até, e se você erra esse processo de licitação, você acaba com o transporte público imediatamente na cidade. Anos, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Assim, para mim é um dos pontos mais difíceis. A gente tem visitado muitas cidades acertaram a licitação, outras erraram a licitação, que ficou pior o sistema. Então, obviamente, a gente está olhando as cidades que acertaram para a gente poder fazer um negócio que fique muito legal aqui em Joinville e os joinvilenses tenham um serviço melhor. Eu, nesse sentido, sou a favor de competitividade. Tinha que ter mais que uma empresa, talvez, até o Só que daí é o seguinte, como é que você faz a divisão para essas empresas sobre linhas, porque daí daqui a pouco uma fica com uma linha mais rentável, a outra pega um bairro que tem poucos passageiros e aí ela vai quebrar, entendeu? Porque o transporte público ele é complexo, porque ele não é igual táxi ou Uber, que eles trabalham a hora que eles querem e buscam o passageiro onde eles querem. Não, o transporte público ele tem rotas definidas, se tem passageiro ou não tem, o ônibus tem que passar lá, entendeu? Então, quanto mais empresas a gente colocar, não significa que a gente vai melhorar a operação, porque não é um livre mercado. Mas se tiver empresas de ônibus que queiram entrar no mercado, como o Uber opera, acho que até vai ter, né? Não dá e eu explico por quê. Eu até pensava que poderia. O Uber hoje ele está livre, ele está na rua, ele está livre, ele faz a hora que ele quer, ele busca o passageiro onde ele quer e ele decide o bairro para trabalhar e tudo mais. O ônibus, o transporte público não tem essa flexibilidade. Né? Então, tem uma linha que vai até o final do Aventureiro, o ônibus tem que ir até o final do Aventureiro, tendo passageiro ou não. Né? E quando a gente fala não dá liberdade, aonde é que eles iriam estar correndo? Aonde tem passageiro. E aí tem alguns locais da cidade que não ia ter 0 linha. Como é que você atende aquele munícipe lá atrás? E a lei federal diz que o transporte público é um serviço da prefeitura. A prefeitura tem que prestar esse serviço para a população. A lei já está amarrando. Entendeu? Então ela amarra tudo, né? Não é tão simples assim. Eu vejo muita gente falando, tem que abrir, tem que fazer, não sei. Não é assim, né? É complexo. Se fosse mais fácil, já teria no Brasil uma cidade que teria achado um sistema. E hoje o que me preocupa é que muitas empresas estão falindo e estão entregando o serviço para a prefeitura. E a gente administrar o transporte público seria péssimo. Uma cidade desse tamanho. Não vai funcionar. Né? Para a gente licitar, por exemplo, um pneu novo pro ônibus, tu leva meses para conseguir comprar um pneu novo, né? Por causa da burocracia interna. Então o serviço ia piorar muito. É por isso que ele é complexo. Por isso, para mim, é o maior desafio. E o terceiro é saúde. Saúde, ela é sempre uma pasta que está exigindo mais e cada vez menos dinheiro. Né? Esse ano, por exemplo, sem pandemia, nós vamos deixar de receber do governo federal 100 milhões de reais na conta. Então, nós tivemos que, né, fazer com que a prefeitura voltasse ao tamanho que ela tinha antes da pandemia na área da saúde. Então, muitas pessoas que entraram temporárias para ajudar na decorrência da pandemia não puderam ficar, porque a gente tem que se adequar ao orçamento da cidade. E Joinville já investe 40% do orçamento na saúde, sendo que os municípios, a média nacional é 25%. Caramba, então olha o quanto Joinville investe muito mais, né? E mesmo assim a gente tem deficiências, tem falta de médico, né? Tem estruturas, os PAs estão lotados, né? Então assim, você vê que você investe, põe dinheiro e mesmo assim a estrutura ainda não dá conta. Agora, uma das coisas que mais me revolta como gestor público é que a tabela SUS, na qual nós somos remunerados pelo governo federal, desde 2008 ela não sofre um reajuste inflacionário. Então, se nós fizéssemos a conta, e eu pedi para fazer essa conta,
olhar o Hospital São José, que hoje 30% das pessoas que são atendidas no Hospital São José são de fora da cidade, e a gente recebe o pagamento via tabela SUS, e ela está desde 2008 sem ser adequada. Se essa tabela SUS tivesse sido adequada por inflação desde 2008, o Hospital São José teria recebido 600 milhões de reais a mais desde 2008. É muita grana. Né? Então, assim, os prefeitos no Brasil, eles estão sofrendo muito, porque nós temos a demanda do serviço, o serviço está aqui, as pessoas moram na cidade, é onde as pessoas convivem com o serviço, e do ente federal, municípios, governo do estado e governo federal, é o que menos recebe. A gente só recebe 20%. Né? E aí eu vejo o Congresso Nacional votando em fundo eleitoral e fundo partidário aumentando as emendas dos deputados, e a tabela SUS, que é o que paga a saúde desde 2008, não tem aumento. Parado. Então, esses são 3 pontos assim, que me deixam muito preocupado. Excesso de burocracia, né? Transporte público, o sistema tem que ser melhorado, mas ainda não foi inventado um sistema que é adequado. Vamos ter que criar. E Joinville eu acredito que Joinville tem essa capacidade de criar algo interessante, e a saúde, que é um desafio constante. Afinal, a gente está vivendo mais, nós temos pessoas cada vez mais velhas, né? E com isso, pessoas então também mais doentes, né? Com mais câncer e tudo mais. Então são outras demandas que a saúde tem que absorver. Então esses são os 3 desafios. Mas nem só de problema a gente vive, né? Eu quero saber, já vai para 1 ano de gestão? 1 ano e 4 meses, né? 4 meses. Nesse 1 ano e 4 meses, qual foi quais foram as maiores conquistas que você conseguiu, 3 maiores feitos assim, que você está feliz assim? Olha, eu fiquei muito emocionado quando a gente conseguiu resolver o problema da Vigorelli, né? Um problema de 30 anos, e é inacreditável que uma vila que está a metros ali do poste de luz não poderia ligar a luz porque não tinha documentação. Né? Então a gente conseguiu ali em 5 meses resolver isso, um problema de 30 anos, e agora começam os projetos. Então até o final do ano a gente imagina que consegue asfaltar a avenida até lá, aí depois entra a parte de postes para botar toda a estrutura de energia, depois o esgoto, depois calçamento e a orla. Então vai ser um parque aquilo, vai ser uma vila maravilhosa. A galera já gosta demais, né? Já é muito legal, né? A água é super limpa e tudo mais, imagina depois com essa infraestrutura toda lá. Então eu acho que foi um grande marco para o nosso time, né, para dizer. Outro ponto também aqui que eu vejo é a minha parceria com a vice-prefeita Regiane Gambim, na questão deixar a cidade mais bonita. Né? Então no começo a gente até foi criticado porque estava em plena pandemia, então eu administrando a pandemia e ela administrando esse embelezamento. Muitas pessoas falavam, prefeito e vice-prefeita da Florzinha. Mas é muito necessário a gente cuidar da cidade no sentido do embelezamento. Porque principalmente que era uma característica de Joinville. Era uma característica, e isso mexe com o DNA do joinvilense, né? De cuidar das flores do jardim, e quando você deixa também a cidade bonita, as pessoas passam a valorizar mais. Então é turismo, as pessoas se sentem mais seguras para caminhar, as famílias voltam para cima das praças. Então a gente tem o Parque das Águas, que é um exemplo disso, você tem o Parque da Cidade, que é um exemplo disso, né, de que hoje, final de semana, estão lotados, crianças, a própria Dario Salles, que é aqui na frente da prefeitura, né, quando a gente entrou tinham drogados ali, hoje eu vejo crianças, né, durante a semana brincando ali no parquinho ou até no espelho da água, né? Então isso para mim é fantástico, porque a gente tem uma meta de fazer Joinville ser cidade para as pessoas, né? E parece engraçado porque uma cidade foi inventada para as pessoas, mas ao longo do tempo as cidades começaram a ser para os carros, para as fábricas, para o trabalho, e foi deixado de pensar no convívio do ser humano dentro das cidades. Então as praças passaram a não ter, né, aquele cuidado que tinha que ter, as calçadas em Joinville não têm o cuidado que tem que ter. Então quando a gente começa a dizer, não, a cidade é para as pessoas, a gente começa a mudar a cultura e começa a rever também os espaços públicos. Então a ressignificação do centro da cidade, na própria Travessa Bachmann, né, que hoje é na frente do terminal, ali não vai mais passar ônibus na frente e vai ser um grande calçadão para que as pessoas tenham esse livre acesso, esse convívio. Então a gente passa a mudar o conceito de cidade. Então esse é um lado que me deixou muito, muito feliz. E para mim o ponto mais forte de tudo assim que a gente viu assim que vale a pena foi o Natal, né? O Natal
para nós, assim, de toda a equipe da prefeitura, os servidores, secretários, a vice, eu, foi muito legal, né? A gente vê a cidade pulsando, o centro da cidade cheio de famílias, todas as noites, quase 6.000 pessoas por noite frequentaram o nosso Natal, os comércios abrindo até mais tarde, que até então eles fechavam só às 6 horas, por causa da segurança e tudo mais. Então assim, você começa a mudar, né, a forma de pensar. Então isso são 3 pontos que marcaram. Assim, bacana demais. Eu queria saber quais que são na tua cabeça, talvez do teu plano de governo, hoje um pouco mais dentro da realidade da prefeitura, os 3 grandes projetos que vocês têm para entregar nesses 4 anos que é garantido. Olha, a Ponte Joinville, ela é um projeto muito grande, ele é um projeto audacioso, eu diria. Que é onde? Né? A Ponte Joinville é a famosa Ademar Garcia, Ponte Ademar Garcia. Ela é uma ponte de 980 metros de comprimento, é quase 1 quilômetro de comprimento. Na verdade, elas são 2 pontes gêmeas, né? Então é uma ponte que vai com 2 pistas, mais ciclovia, mais calçada, e uma ponte que vem com 2 vias. Então, uma obra gigantesca, está hoje orçada em 240 milhões de reais. Talvez a gente não encontrou ainda nenhuma obra municipal tão grande assim feita no Brasil. Geralmente essas obras são feitas por governo federal, governo estadual, né? Então esse é um desafio gigantesco que nós temos pela frente. Já estamos em processo de licitação, né? Então a gente acredita que é uma licitação que vai dar muita briga judicial, porque óbvio, qual é a empresa que não quer pegar uma obra de 240 milhões? E pegando essa obra, você acha qual que é o prazo de entrega? Né? Estimativa 2 anos. 2 anos. Porque então, se começasse até o final do ano, tivesse a empresa... se não tiver nenhuma judicialização, parou por uma questão ambiental, são 2 anos de obra. Mas no Brasil eu já ponho isso bem às claras, assim, né? A gente programa tudo e daqui a pouco alguém entra com uma ação... Não entregar nessa gestão é grande. É grande, né? Infelizmente é grande devido a... Mas ninguém que nem começou, então já é meu caminho. Agora a gente conseguiu acelerar o processo de licitação, porque nós mudamos o modelo de construção. Essa ponte, a Ademar Garcia, né, ela vinha com uma dificuldade grande de licenciamento ambiental, porque ela arrasava ali o mangue, e a gente conseguiu então mudar o modelo de construção, e a gente vai fazer então pilar de cima para baixo. Dessa forma a gente acelerou então o licenciamento, senão levaria muito mais tempo. Então a gente acredita que em 2023 a gente deve estar iniciando a obra. Então ali a gente já começa a perceber a obra acontecer, e aí, como eu falei, se não acontecer nenhuma judicialização no caminho, o prazo da obra são 2 anos. E são empresas grandes que vão ganhar a licitação, são empresas de alta tecnologia, e que a tendência é eles manterem esse prazo. Só vai não manter esse prazo caso realmente tenha judicialização ou para por alguma razão externa, não da empresa ou da prefeitura. Deixa eu fazer um parênteses em relação a isso, antes que eu esqueça, eu não tenho oportunidade de falar. Uma coisa que eu acho que é muito importante, eu falei recentemente no podcast com um convidado lá, e que vocês estão mandando muito bem em relação a isso, é a transparência. Como dá para fazer ou não dá para fazer, está acontecendo, não está acontecendo, por quê? Porque muitas obras acabam passando por esse processo, pequenas obras, pequenas licitações, contratos às vezes até de manutenção de uma praça, às vezes sofre um problema porque o cara quer um reajuste, a prefeitura não entende que não é o momento e tudo mais, mas a população não sabe que o negócio está parado por conta disso. Então, eventualmente, se vier a acontecer algo, peço só que mantenha esse padrão. E é exatamente, tu comentou um dos pontos que nós estamos tendo muita dificuldade, que é, por exemplo, a inflação. A inflação estava praticamente inexistente, agora a gente tem uma inflação alta. Quando você tem uma inflação alta, você tem que reajustar o orçamento que foi feito a obra inicial. Mas para você reajustar o orçamento aqui dentro da prefeitura, não é dizer, então quanto que é o novo valor e faz. Você tem que passar por todo um processo, né, para ter a homologação da Procuradoria do município, para dizer, olha, está correto, não está dando nem a mais nem a menos. E isso é um processo de demora, enquanto isso a obra para. Então, e as pessoas não sabem. E as pessoas não entendem, óbvio, ainda vão entender. Vou dizer, a obra parou. E o Brasil é campeão de parar a obra, para recomeçar, então eu entendo também, né, que a população já fica com medo. Né, eu falei que Joinville já foi o maior canteiro de obras do estado, com certeza já. Só que era um canteiro parado. É isso aí.
E aí, assim, de outras obras que nós vamos ter pela frente, uma que a gente fala pouco, mas que ela vai fazer grande diferença para o município, é a obra de esgotamento sanitário. A gente tem 40% hoje de esgotamento sanitário tratado, né? E a gente tem um projeto até 2028, se não me engano, 2029, tá? Que a gente faz 90% do esgoto na cidade, né? Então esse ano a gente está previsto 100 quilômetros de esgoto. Nós hoje temos 650 quilômetros de esgoto hoje passado, ainda faltam 800 e tantos quilômetros ainda para passar. Então 100 quilômetros está projetado esse ano. Nós já enterramos 20 quilômetros de tubo esse ano, de janeiro até agora, final de março. Então, para também que isso não trave a cidade, porque o esgoto você tem que rasgar a rua, né, e tudo mais, a gente trouxe uma metodologia que quem mora ali no Comazes, Pinheiros, viu, de que ele faz a perfuração, puxa o tubo por baixo da rua, né, e a cada 100 metros você faz um furo de 1 metro quadrado. Né? É um pouco mais caro, mas tem o lado de que não estraga a mobilidade, você não tem que refazer todo o asfalto, né, e não atrapalha a vida do cidadão. Então, esse é o grande desafio. Então é uma obra de quase R$1 bilhão. E é o famoso obra que ninguém vê, né? Obra que ninguém vê, mas a gente vai começar a perceber os nossos rios. Hoje o Cachoeira, aqui na frente da prefeitura, esses dias eu fui ali na praça, e eu vi peixe ali perto da barca. Então a gente já percebe que o Rio Cachoeira já começa a ter vida. Sem dúvida nenhuma, isso já é, né, o esgoto sendo tratado e já trazendo qualidade para as nossas águas. Isso é fundamental. E aí, dois projetos que na verdade eles atraem turismo e dão ambiente para o joinvilense é o Parque Porto Cachoeira, que transforma todo o entorno do Cachoeira num grande parque linear. Então esse Parque Porto Cachoeira vai começar agora a obra aqui na frente da prefeitura. Está bem feio esse boulevard, então vai ser todo alterado, mudado, e depois ele segue ali pela frente da Leper até a Câmara de Vereadores, tudo mais, que vai ter calçada, ciclofaixa, mesas embaixo das árvores ali, para as pessoas poderem, justamente ao final de semana que a gente fecha o trânsito, ter um local para sentar, ter um local para contemplar a natureza. O rio está bonito, né? Tá transparente ali naquele ambiente. Então, assim, isso é uma coisa positiva. E o Palácio das Orquídeas. O Palácio das Orquídeas é um monumento a uma tradição joinvilense, que é esse cultivo à orquídea. Somos cidade das flores, né? Somos referência na Alemanha, no Japão, por orquídeas que a gente tem aqui na cidade. E você criar esse museu vivo aberto, ele é fantástico, porque ele vai ser um grande parque aberto para o joinvilense, né? E também para turistas. E lá vai ter gastronomia, então vai ser um grande parque para as pessoas poderem, aos finais de semana, ir em um lugar maravilhoso, no campo, uma região muito linda. No fundo você tem o Morro da Tromba, que você, olhando o morro, você vê o formato de um elefante, assim. É muito lindo lá o local. É um jardim botânico de Curitiba. Isso, exatamente. No meio da cidade. Exatamente, Vamos pegar ali na área da UDR, que já tem uma estrutura, a parte da escola agrícola está sendo protegida, vai ser toda cercada para que a escola, se mantenha ali naquele local. Inclusive o Palácio das Orquídeas vai ter um laboratório botânico específico para as crianças da escola agrícola aprenderem a produzir, aprenderem, a fazer a manipulação, das plantas. Então isso também é um ganho cultural e de cultivo aqui para Joinville. Nossa, perfeito. O negócio está na ponta da língua mesmo, né? O que está para acontecer. Adriano, para a gente não tomar muito teu tempo aqui, que a gente sabe que tem mais uma agenda depois da gente aqui, você perguntou que eu estou armado, né? Olha só, minha arma. Olha, eu queria que você segurasse. Eu achei que era um punhal quando eu vi. Só do cabo para fora. Queria que você olhasse e dissesse quem você está vendo aí. Eu tô vendo um cara mais acabado. Com umas olheiras gigantes. Tipo, uns 2 quilos, uns 3 quilos a mais. Que engordou? Eu tô uns 3 quilos a mais. Eu tô tentando muita marmita. Dar uma segurada. Quem que você vê? Mas eu tenho assim muito orgulho assim, da onde eu consegui chegar, e da história assim da minha vida assim. Eu sempre tive um propósito na minha vida, que é por onde eu passasse eu deixasse boas referências, bons relacionamentos. Então eu nunca fui uma pessoa de embate, nunca fui uma pessoa de briga, de discussão desnecessária.
né? Eu sempre tentei unir, sempre tentei ter uma palavra positiva, dificilmente eu critico alguém por criticar, né? Então eu olho para trás e tipo, por onde eu passei eu deixei amigos, eu deixei uma história legal, né? E esse é o meu objetivo aqui na prefeitura, né? Enquanto estiver perfeito, eu pretendo olhar lá na frente, olhar para trás e assim, pô, no momento que nós estivemos lá, fizemos diferença na vida de milhares de pessoas, né? E essa é a intenção. Eu costumo dizer que legado não se trata do que você exatamente deixa, mas do que você causa a longo prazo, né? E legado, acho que é isso, porque o tempo na gestão pública às vezes ele acaba sendo curto pelo tanto de burocracia que existe, né? Mas quando as pessoas fazem um negócio com verdade e fazem um negócio principalmente de uma forma diferente, disruptiva, confrontando um sistema muitas vezes, isso deixa legado, porque muitas outras pessoas, principalmente as bem intencionadas, vão falar, não dá para fazer diferente. Porque muitas pessoas se convencem, não, mas sistema público é assim, política é assim que funciona, não adianta. E quando vem alguém que tenta fazer diferente, alguém enxerga que é possível fazer diferente. E isso vai gerando um eco reverberando, né? Então talvez daqui 10 gestões vai ter um cara fazendo uma gestão completamente diferente, espelhada na de 2020. Sim. E olha, eu vejo, e isso está muito claro para mim, assim, de que se o brasileiro ele acertar em nomes e realmente ele cuidar do seu voto e buscar, né, políticos que sejam altruístas, que estão se dedicando pela causa, talvez é a forma mais rápida de transformação, né, que nós podemos executar. Afinal, hoje o governo brasileiro é um governo muito pesado na cabeça do cidadão, né? Tudo não pode, tudo não dá. Então, se você ainda tem pessoas corruptas, pessoas que estão ali pensando na sua vida partidária, na sua vida política e não pensando no resultado, você atrapalha ainda mais, né, as empresas, a geração de emprego, né, e a abertura de oportunidades. Então, sim, é o que eu falo, assim, a gente tem que realmente prestar atenção em quem a gente está votando, a gente tem que prestar atenção em que a gente quer, né, nos locais, né? Não podemos fazer o voto de protesto e botar gente errada, porque daí você está só ainda mais prejudicando o sistema, né? Se nós tivermos pessoas certas na gestão pública e diminuir o Estado, deixar o Estado, né, no sentido mais leve, menos leis, facilitando a vida de quem quer gerar emprego, o Brasil explode no bom sentido. Ele cresce muito. Nós somos um país extremamente rico, nós temos uma população criativa, alegre, unida, né, que tem bases de valores familiares. Isso é fundamental para a estruturação de sociedade. Então nós temos tudo. O que nós hoje não temos, né, é uma gestão pública correta, uma gestão pública que de fato valorize o cidadão. Então essa é sempre a minha preocupação. Assim, eu espero que o nosso exemplo aqui na cidade de Joinville, né, do nosso time, porque eu falo tudo que a gente está fazendo através de time, que isso possa ser usado como exemplo em outras cidades, outros locais, para que essa transformação ocorra. Perfeito. Adriano, esse cara que você enxergou aqui, hoje ele está prefeito de Joinville, mas ele não é isso, né? Esse não é o Adriano, isso é o que você está fazendo agora. Eu queria falar sobre o Adriano Silva um pouquinho, fazer algumas perguntas para o Adriano Silva, para o CPF, tá? Tá bom? Gostaria que você respondesse assim. A primeira pergunta que eu te faço é as nossas perguntas em comuns. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, deixa eu ver... Eu penso estar fazendo algo com pessoas ainda. Eu vejo que o meu trabalho é sempre estar trabalhando com mais pessoas, coordenando projetos e fazendo isso, né? Seja ou na vida pública ou na vida privada, mas sempre vai estar envolvido com mais pessoas. Dificilmente eu teria um trabalho que trabalharia sozinho ou, né, num escritório fechado, né, um investidor ali isolado. Não, isso não é comigo. Então, na parte de trabalho. Na parte pessoal, né, eu vejo assim, eu gostaria muito de fazer uma viagem de barco. Eu sou apaixonado pela parte náutica, então assim, eu tenho um sonho muito grande que é talvez ficar 1, 2, 3 meses a bordo e ficar fazendo algumas ilhas, alguma coisa assim, né? Alugar um barco, fazer... Isso é uma coisa que é um desejo meu, assim, sabe? De passar por essa experiência.
lugar que você quer muito conhecer, já emendando já? No Brasil, Angra dos Reis, fiquei muito pouco tempo lá, fiquei 2 dias só. É um local que dá para ficar fácil, 15 dias, e você conhecer ilhas diferentes o tempo todo. São mais de 300 ilhas, então assim, no Brasil, Angra dos Reis é um dos lugares mais bonitos que tem no mundo, assim, para se visitar, né? Então, dependendo do tempo, seria aqui, né? E outros 2 pontos, ou é Mediterrâneo, né? Que também é um lugar muito lindo, ou o Caribe, assim, que são áreas mais seguras, né, para navegação, e que você ali com 2, 3 horas de navegação você está num outro ambiente, numa outra ilha, num outro país, né? Então eu não penso em fazer navegação transoceânica, ficar lá 20 dias atravessando o oceano, não é isso. Você não vai trabalhar em cruzeiro. Né? Exatamente. Não é comigo. Olha só, você acabou de receber a notícia que você só tem mais 24 horas de vida, tá? Eu sei que é uma notícia que muita gente não recebe, mas vamos dizer que você tivesse até o privilégio de saber que você só tem mais um dia de vida. Qual que é a primeira coisa que você queria fazer? Primeira coisa, eu ia pegar minha mulher correndo, meus 2 filhos correndo, ia ficar com eles, provavelmente dentro do meu barco, lá na praia de São Francisco, no Capri, e curtindo os últimos minutos de vida ali. E existe alguma coisa que você pensa assim, não quero morrer sem fazer isso um dia, e que você, sabendo que só tem mais 24 horas de vida, você ia correr para fazer? Essa viagem náutica aí, por isso que talvez eu iria para dentro do barco. Para tentar dar uma... Mesmo que eu fique aqui, né? Perfeito. Mas adaptar o sonho. É um ambiente que eu sinto muita paz, assim, né? Quando eu estou no mar, quando eu estou a bordo, né? Independentemente do tamanho do barco e tudo mais, eu gosto muito, assim, é um ambiente que eu realmente eu me sinto muito tranquilo, muito em paz. Né? Por isso que eu não consigo me ver em outro local. Olha só, pegamos uma máquina do tempo e vamos voltar no tempo com visitar o Adrianinho de 15 anos de idade. Você desceu, você tem 30 segundos para falar alguma coisa para ele. O que você diria para ele? Para sofrer menos, né? Na época eu sofria demais, era um CDF, daqueles que sentam na primeira carteira estudando, né? E eu tinha muito temor, assim, eu era muito tímido, né? Então eu sofria demais porque eu queria estar junto com a galera, eu queria estar jogando um futebol, mas eu me prendia a isso, né? E acabava não fazendo. Então eu falava assim, cara, leva a vida um pouco mais leve, curte mais, né, um pouco esses momentos, né, que vai ser melhor para ti. Massa, Adriano. Aí nós estamos voltando para a máquina do tempo, porque ela fica muito pouco tempo lá no passado, nós temos que voltar. Mas você está voltando, o Adrianinho pergunta, e como é que nós estamos lá no futuro? E aí você conta para ele brevemente como é que está a tua vida hoje, que você é prefeito da maior cidade do estado, na tua primeira candidatura como político você tem uma expressiva aprovação também no teu mandato. Qual que é a reação dele? Você acha que ele ficaria orgulhoso? Ele acreditaria? Ali no início dos 15 anos talvez ele não acreditaria, mas logo depois, aos 16, ele foi convidado para participar do Grêmio Estudantil e aquilo mudou a vida dele, né? Porque mesmo ele não participando de time de futebol, de repente ele participou de um time de pessoas que faziam projetos na escola e também ele se achou dentro de um grupo, né? E aí ele ia perceber de que o caminho era certo e era isso que me fazia feliz e que me colocava num ambiente onde eu me sinto seguro, né? E o trabalho e o resultado viria naturalmente. Massa, que massa. Adriano, eu sou o gênio da lâmpada e eu tenho um desejo para realizar teu. Mas lembrando, eu sou o gênio da lâmpada, você pode pedir qualquer coisa, é um desejo só. Desde a ponte de Joinville, a ponte Ademar Garcia, uma ponte lá na Vigorelli, no lugar do ferryboat, qualquer coisa, qualquer coisa. Posso parar a guerra, posso fazer, estou dando várias opções aí. O que você gostaria de pedir? Putz, cara, é muito aberto, né? Vamos pensar como prefeito de Joinville, então, né? Eu falo que ele não sai do modo prefeito. Eu botaria asfalto na cidade toda. Né? Se eu pudesse, assim, num passe de mágica, né, você botar asfalto em todos os nossos bairros. A gente tem hoje 650 quilômetros de áreas urbanas em barro, né? Isso em pleno 2022 é impensável, né? Você ainda estar vivendo dentro de uma cidade com poeira, com lama, né? Então isso traria uma qualidade de vida gigante assim para o joinvilense. Então se eu pudesse com passe de mágica dizer assim, né, tapete, né, de asfalto novo na cidade toda pintadinho, cara, eu acho que a gente ia ter uma cidade maravilhosa
ia estar todo mundo muito mais feliz morando aqui. Os carros agradeceriam bastante também. Ô Adriano, para fechar, do alto de... Você está quantos anos, né? 44 anos. Altos seus 44 anos de vida, com todas as experiências que você teve no setor privado, né, na empresa familiar, seja nos projetos sociais que você teve envolvido, do Bombeiros, enfim, e desses quase 1 ano e meio, aí, 1 ano e 4 meses à frente de prefeito, qual que é a grande expertise ou a grande visão que você passa para as pessoas, assim, de aprendizado, e que com certeza foi fundamental para você chegar onde chegou e fazer as coisas como você faz, e que seria até um conselho para quem está assistindo e gosta desse universo todo que você vive, né? Poder ter uma referência, espelhar e já ter um parâmetro melhor, coisas que talvez você demorou para aprender ou entender a importância. Eu tenho 3 palavras assim que eu considero muito fortes na minha vida e são meio que o meu caminho no dia a dia, onde eu me policio, né? Porque por mais que a gente tenha um objetivo na vida, né, de como ser e como se comportar, muitas vezes você pode derrapar, você pode ali, né, ter um pensamento ruim. Então, quando você tem bem definido o que você quer, isso também, né, te obriga a todo dia você estar prestando atenção se você está no caminho certo ou não. A primeira palavra é alegria, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento a fazer dos momentos nossos momentos positivos. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai ligar a televisão, a gente vai buscar informação ruim, a gente vai buscar uma matéria que vai trazer uma informação ruim, você começa a se alimentar de informações negativas e obviamente que a alegria que poderia ser muito mais fácil para você por coisas pequenas começa a ficar distante. Né? Então a alegria para mim é importante, então eu me cerco de pessoas também que buscam esse ambiente. Não é um ambiente piadista, né? É óbvio que tem momentos tensos, tem momentos sérios, né? Mas que a gente possa levar todos esses momentos de forma leve também, e que o trato com as pessoas seja um trato também gostoso, de respeito, né? E leve. Então o clima dentro da prefeitura hoje ele está muito leve, por isso, assim, porque a gente realmente brinca, a gente conversa, a gente quebra aquela coisa de distância. Ah, meu Deus, é prefeito, não posso falar com ele. Não, né? Então a alegria para mim é importante. A segunda é a humildade, né? A humildade de saber de que nós não somos melhor do que ninguém, né? Somos iguais, e mais, nós temos que aprender e reaprender todos os dias, porque como a gente vai viver muito tempo na nossa vida, hoje eu estou fazendo uma coisa, mas amanhã eu tenho que aprender uma coisa nova, porque senão eu vou ficar ultrapassado, e no momento que eu me sentir ultrapassado, eu vou me sentir desplugado da sociedade, e aí vem depressão, aí vem a questão de que você não está mais participando do convívio, né? Então o ato de você ser humilde a ponto de estar todo dia aprendendo e reaprendendo, né, te faz mais feliz, né? E também não deixa o teu ego, né, ser mais do que ninguém. Então você afasta a arrogância, você afasta o ego, que são realmente defeitos e são pontos que, se você não cuidar, você muitas vezes pode escorregar e a tua relação humana com um colega, com um amigo, com um parente pode ser prejudicada por uma palavra, um gesto. Então a humildade, tu nunca vai perder nada sendo humilde. Né? E por último, a palavra honra, né? Honre a tua palavra. Né? Então assim, a honra é uma das coisas que eu digo que é uma das coisas mais fortes e que a gente tem que resgatar no Brasil de forma urgente. Então, se você fala e assume o compromisso, então faça, porque no momento que você diz, olha, eu vou pegar esse espelho e vou botar aqui, e você faz isso, você cria já um elo de confiança com a pessoa que está te escutando. Não, ele está honrando a palavra dele. Né? E quando você cria esse elo de confiança na tratativa com as pessoas, você deixa leve, né? Porque um confia no outro. Né? A base do relacionamento é a confiança. E se você não honra a tua palavra, que Deus te deu de graça a tua palavra, como é que as pessoas vão confiar no resto do que você vai fazer? Então, para mim, esses são 3 pontos que eu considero, né? Eu divido essas 3 palavras com todo mundo que trabalha comigo, né? Olha, é desse jeito que eu gosto de trabalhar, né? E tem dado muito certo. Então, alegria, humildade e honra. Bah! Para que melhor, gente? Não tem jeito melhor da gente terminar do que com um baita conselho desse, com 3 pilares que com certeza podem fazer a diferença na tua forma de viver, na tua forma de enfrentar a vida e até de conquistar novas coisas na tua vida, porque são 3 valores, né? Eu assino embaixo do que você falou, com certeza. Dizer que estou muito feliz de poder estar aqui e poder bater esse papo com você.
A gente teve alguns problemas técnicos, então a gente teve que correr agora nessa reta final aqui para dar tempo de cumprir a agenda e agradecer demais mesmo pela oportunidade, tá? Legal, Rafael, obrigado, né? Muito obrigado a todos aí, né, pelo carinho. Estamos muito felizes, temos muitos desafios pela frente, né? Mas vamos continuar trabalhando aí para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita e a gente ter orgulho, né, de ser joinvilense e de estar aqui em Joinville. Que massa, que massa. Agradeço demais você que nos assistiu até aqui, peço para que você faça tudo que tem que fazer, tá? Curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Nós em breve vamos marcar um outro papo, tá na hora de você conhecer nosso novo estúdio lá do Incomum. Em breve a gente marca uma visita aí com mais tempo. Quem sabe nós pegamos umas férias da Adriana e damos uma gastada nele nas próximas férias. Beleza? Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa espera por ti tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47 99713 3405.